E aí, pessoal, uma virtude única do Grêmio, que o diferencia inclusive de grandes clubes do país e que neste momento coloca uma imensa distância entre Grêmio e Inter. No futuro, nós vamos ler tudo o que está acontecendo. No presente, só falta que o Grêmio mesmo entenda a sua grande virtude. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora Mercadão da Informática. A maior loja de informática do sul do Brasil para atender você. 6 lojas em Porto Alegre. Você tem no site mercadãodainformatica.com.br a oportunidade de ver tudo que você pode comprar. Se você for nas lojas, você vai se encantar. Se você precisa de assistência técnica, tem também. Se você precisa comprar para a sua empresa, atendimento personalizado para você. Você precisa conhecer o Mercadão da Informática. Vai agora. Quando falar informática, é lá. Gente, eu fiz uma coluna hoje, porque nos últimos dias eu acabei buscando algumas informações da escola do Grêmio, da relação da escola do Grêmio com a escola do Inter, as categorias de base. Eu vi que está acontecendo uma série de mudanças, eu vejo muitos conflitos políticos no Inter também, queria entender como é que estava a coisa no Grêmio, e vou trazer informações mas muito importantes para a gente discutir, sobretudo para as pessoas desse canal que gostam de entender um pouco mais dos bastidores e de entender o funcionamento do Grêmio. O Grêmio tem no Cristal uma escola, que é a escolinha do Grêmio, que é uma escola recreativa, que tem lá crianças que pagam, e ali tem seleções e uma espécie de iniciação competitiva. Jogadores que ali ganham bolsas de ajuda de custo, e a partir daí as coisas se constroem. O futebol mudou muito. Hoje, por exemplo, os olheiros dos grandes clubes brasileiros, pega o Palmeiras, por exemplo, ele vai analisar jogador através de olheiros pelo país até 14 anos de idade. Antes da categoria sub-15, que é a primeira categoria lá de categoria de base propriamente, que é sub-15, sub-17, sub-20. O primeiro contrato profissional, preciso sempre dizer, é só aos 16 anos. Então, até ali, tu tem algum risco, tu tem algumas situações. Quando eu fui estudar essa questão, eu cheguei a uma conclusão, também através de algumas informações que foram me passadas por pessoas que transitam no meio. Primeira delas, as grandes vendas do futebol brasileiro, as 20 maiores vendas do futebol brasileiro, elas são de atletas que estão no clube antes dos 14 anos. São das 20 maiores, 16, uma coisa assim. Inclusive tem vendas do Inter, que não são de jogadores assim, como o Yuri Alberto. Mas o Arthur, por exemplo, estava desde os 14 anos no Grêmio, e é uma das maiores vendas da história do país. Então, tu começa a ver que esta iniciação, ela é fundamental. O Grêmio criou uma conexão entre a escolinha e a categoria de base, lá através de Eldorado. E nessa conexão, as coisas estão fluindo. E o Grêmio aí, e aí entra o Inter na discussão, o Grêmio aí ganha, não é uma diferença, não existe sombra de comparação entre as estruturas. O Grêmio tem seu, não alugado, não um puxadinho, não. O Grêmio tem seu, o CT do Cristal, há muitos anos. Ia fazer, e eu errei até, eu dei a opinião de que deveria fazer e criar a cidade do Grêmio lá no Maitá. Eu errei. Porque não pode perder o Cristal. Não pode perder o Cristal. Nenhuma hipótese. Não dá para deixar fazer esse negócio. Tem que ir para frente do Cristal e não deixar fazer. Porque, vocês vão entender, o Cristal é do Grêmio. Eldorado é do Grêmio. Aqui cria conexão. Históricos é assim. O Cristal, por exemplo, tu abrange todo Porto Alegre numa estrutura muito boa. Eldorado, não se fala. Eldorado tem hotelaria. Algo que não tem no departamento de futebol profissional do Grêmio. Os caras não pensaram hotelaria na hora de construir o CT. Mas o Grêmio tem.
Tu quiser dormir lá, tu dorme. Tem crianças que moram lá. Até os 14 anos, tu tem que trazer a família junto. Tem estruturas hoje montadas para fazer a coisa andar. O Inter, ele tinha, antes da construção do Beira-Rio, o Inter tinha toda a parte de escolinha ali na estrutura do Beira-Rio. E competia fortemente contra o Grêmio, porque nós estamos falando de espaços próximos, e eles competiam. O Inter, quando resolveu fazer o Beira-Rio modernizado, simplesmente acabou com a categoria de base ali, foi alugar lá em Alvorada. E existe hoje um núcleo da escola, que é chamada da Escola Rubra, que é a escola do Inter, ali no Parque Gigante, completamente embrionário. Ou seja, o Inter encerrou praticamente. Encerrou tanto que até algumas coisas de estrutura de pagamento de essa ajuda de custo o Inter não faz. O Inter faz, alguns empresários ajudam e tal, mas nada institucionalizado. E aí tu fez assim. Eram estruturas parecidas e tu fez assim. O Inter afundou completamente. Por que a gente não nota tão grosseiro? A gente até nota, né? O Grêmio todo ano vende muitos jogadores. Se tu olhar as vendas do Inter, claro que sempre tem um ou outro jogador que vai ser vendido e que é oriundo da categoria de base, mas se tu pegar a venda do Inter, o Maurício foi contratado com 18 anos, o Yuri Alberto, aí tu tem o Gabriel Carvalho lá, só que o Grêmio todos os anos, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Este ano foram 5 jogadores vendidos. E aí, essa distância, que ela é financeira, ela também precisa ser colocada no campo do resultado técnico. Aí entra o pior problema do Grêmio, o maior problema do Grêmio, que é a completa incapacidade de ter projeto de futebol profissional. Que não tem esse projeto desde 2015, 2016. Que quando ganhou, imaginou que o dinheiro pagaria, e aí começou a contratar, e torrou 1,2 bi desta estrutura, escolinha Eldorado. O Grêmio torrou 1,2 para contratar jogadores que não deram resultado e que hoje afundam o Grêmio num nível muito abaixo do que o trabalho de excelência da escolinha e essa conexão com o Eldorado, e que acaba de Eldorado saindo mais para o mercado fora e para o departamento de finanças do que para o time principal. Essa é a grande verdade. O Grêmio tem... a escolinha do Grêmio é incomparável no país. Incomparável no país. Além de ser a escola mais antiga do país, ela é incomparável. As pessoas, quando falam, recebem lá um jogador do Ceará, recebe uma proposta, a escolinha do Grêmio é sempre a primeira opção, porque sabe do trabalho continuado. Aqui eu queria fazer uma saudação, sabe, a um sujeito chamado Rochinha, que durante muitos anos, já falecido, foi conselheiro do Grêmio, foi diretor da base depois, mas é oriundo da escolinha. Rochinha. César da Rocha Lopes, um dirigente por muitos anos ali. Hoje a estrutura é muito profissional, tem profissionais muito competentes ali. Álvaro Prange, por exemplo, um profissional de primeiríssimo quilate, já foi do feminino. Aí tu tem o Coronel Melo, trabalhou muitos anos ali como conselheiro e também diretor. O Cachorrão, o Ion, fizeram essa história. E gremistas, puros gremistas. Então, hoje, o que nós podemos colocar é que isso é excelência. Nas categorias de base também. Falta um pouco de investimento? Falta, mas também. E aí entra aquele probleminha. O torcedor do Grêmio tem que ter orgulho disso. Porque durante muito tempo, o Inter ficou falando, o Grêmio não tem estádio, e a gente não se deu conta que a vida de um clube de futebol estava em duas situações que o Grêmio tinha e o Inter não.
E hoje a gente começa a ver o reflexo. Hoje que terminou a discussão sobre ter estádio ou não, o Grêmio é dono do seu estádio através da ação do Marcelo Marques, a gente nota. A distância entre Grêmio e Inter só está começando a aumentar. A tendência nos próximos anos é que a gente se descolhe do Inter. E eu nem falo de resultado do campo ali ou aqui, porque isso é muito pequeno dentro de uma ideia de perenidade de um clube de futebol. Nós temos chance, porque nós cuidamos da escolinha, nós cuidamos das nossas categorias de base. Agora só falta dar um ajustezinho no futebol profissional para que a gente faça uma melhor utilização desses jogadores e tenha, a partir daí, excelência também no campo, dentro do time principal. César, Cidade Dia, Salão de Grêmio.